Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar mais especificamente como a gente pode implementar uma tabela de símbolos usando uma árvore binária de busca. A gente já viu o que é uma árvore binária e uma árvore binária de busca, e agora eu vou mostrar exatamente como implementar uma tabela de símbolos usando essa estrutura de dados. Bom, só para relembrar, aqui está a interface da nossa tabela de símbolos, né, do TAD tabela de símbolos. Então, é uma estrutura de dados, é um TAD que é genérico, né, ela tem dois parâmetros de tipo, o tipo das chaves e o tipo dos valores, certo? As duas operações principais é a operação put, que associa um valor dado a esta chave dada. Se a chave já está na tabela de símbolos, ele altera o valor associado àquela chave. Se a chave não está, um novo item é inserido na tabela de símbolos. O método get retorna o valor associado com uma determinada chave. Se essa chave não está na tabela, ela retorna null, certo? E tem as operações de remove, vazia, contém e tamanho, que a gente não vai tratar nessa aula. Bom, e uma árvore binária de busca, relembrando também, é aquela ideia, né, da gente ter uma árvore binária que armazena um conjunto de itens, né, nessa estrutura hierárquica, mas com uma ordem definida, certo? Então, para cada nó da minha árvore binária, ela tem dois filhos, que é a subárvore esquerda e a subárvore direita. E a regra da árvore binária de busca é que todos os nós na subárvore esquerda de um determinado nó são menores do que esse nó. E todos os nós na subárvore direita são maiores do que o nó raiz, certo? E isso é uma definição recursiva, né, que vale para todos os nós da árvore. Okay? Bom, no caso da nossa árvore binária de busca, para implementar uma tabela de símbolos, cada nó da nossa árvore vai ter duas informações, né? No desenho aqui eu estou colocando só um número para simplificar o desenho, mas na realidade agora a gente vai precisar de duas informações, né? Uma chave e um valor, certo? E a ordenação da árvore, né, a ordem dos nós, vai ser determinada somente pela chave, certo? Que é a informação que a gente usa para buscar os itens numa tabela de símbolos. Então, o valor não importa com relação à ordenação, certo? A ordenação é só em relação à chave. Bom, então, a classe principal de uma árvore binária, talvez não a principal, uma classe muito importante, é a classe que define o nó de uma árvore binária. E assim como a gente fez na classe que define o nó de uma lista encadeada, a gente não vai usar um nó específico para a árvore binária de busca ou para a tabela de símbolos na realidade. A gente vai usar uma definição de nó que é genérica, que pode ser um nó que armazena uma informação de qualquer tipo, tá? Então depois a gente vai ver que o T da nossa tabela de símbolos vai ser aquele par, né, chave, valor. Vai ser um outro tipo, uma outra classe que tem uma chave e um valor. Então aqui no nó bin, que é um nó de uma árvore binária, eu não especifico a chave e o valor explicitamente, eu uso um tipo qualquer, certo? Então, um nó de uma árvore binária, ele tem a informação armazenada nesse nó e as referências para as duas subárvores, né? A subárvore esquerda, na realidade, é uma referência para outro nó, que é a raiz da subárvore esquerda, e a referência para o nó direito, que é a raiz da subárvore direita, certo? Eu crio dois construtores aqui apenas para simplificar o uso, certo? E lembrando que a gente vai fazer também, seguindo o mesmo que a gente fez para a lista encadeada,
a gente também não vai usar modificador de acesso para essa classe. A gente vai deixar tudo com um modificador de acesso padrão, simplesmente para simplificar a sintaxe. Bom, aqui a gente tem um resumo da classe TS Árvore Binária Busca, que é a classe que implementa a interface de tabela de símbolos usando uma árvore binária de busca. Certo? O primeiro ponto que a gente observa aqui é que o tipo K, que é o tipo das chaves da tabela de símbolos, ele está com um bound, né? É um bounded type, é um tipo restrito, né? Por essa interface comparable. Isso aqui, para quem lembra sobre tipos bounded types, né? Isso aqui o que eu estou dizendo é simplesmente que o tipo das chaves dessa classe, né, o tipo K, pode ser qualquer tipo, desde que implemente a interface comparable. Certo? Então, o que eu estou dizendo aqui é que as chaves, né, dessa tabela de símbolos têm que ser comparáveis. Ok? Então, é uma coisa que a gente não restringe, né, na interface TS, porque isso não é uma coisa necessária para qualquer tabela de símbolos, mas, né, a principal vantagem da árvore binária de busca é justamente tratar as chaves como comparáveis. Isso permite a gente armazenar uma tabela de símbolos de forma mais eficiente. Ok? Bom, então essa classe tem dois atributos. O atributo mais importante é o atributo raiz, que é um nó binário, né? Um nó bin, que é uma referência para o nó raiz da árvore binária, certo? E como eu falei no slide anterior, a gente vai usar como o tipo do nó, né, o tipo da informação do nó, que vai ser armazenada no nó, a gente vai usar aquela classe TS-item, que armazena um par chave-valor, certo? Sendo que a chave é do tipo K, o valor é do tipo V, certo? Então, o nó, para qualquer nó da nossa árvore binária, o nó.info vai ter o get chave, o get valor, o set chave, o set valor. Okay? O tamanho é um atributo inteiro que guarda o número de nós armazenados na minha tabela de símbolos, né? O número de itens da tabela de símbolos. Eu vou implementar dessa forma para facilitar a implementação aqui da operação tamanho, né? Ao invés de eu calcular o tamanho da árvore binária a cada invocação desse método, eu vou simplesmente armazenar esse tamanho. Bom, aqui eu tenho um construtor, que é um construtor padrão, né? E que simplesmente inicializa uma árvore vazia, né? A raiz começa com 1 e o tamanho começa com 0. Certo? A operação tamanho, como eu já falei, retorna apenas o atributo tamanho. A operação vazia, ela retorna verdadeiro quando a raiz é nula. Se a raiz não for nula, a árvore não é vazia. A operação remove, a gente vai implementar usando aquela técnica lazy, né? A implementação preguiçosa. Ao invés de realmente remover essa chave da tabela de símbolos, eu vou associar o valor nulo a essa chave, certo? E as outras operações, a get e a put, a gente vai ver nos próximos slides como implementar essas operações. Okay? A operação contain eu não vou comentar nesse vídeo porque ela é muito parecida com a get. Certo? O iterator, que é, né, como a gente já viu na tabela de símbolos, é um iterador que permite um cliente percorrer todas as chaves da tabela de símbolos. A gente não vai implementar nesse momento, tá? Vamos tratar dele no futuro, ok? Então, vamos ver como a gente implementa a operação
get de uma chave, né? Eu quero obter o valor associado a essa chave na minha tabela de símbolos. Se essa chave não estiver na tabela de símbolos, essa operação tem que retornar null, certo? Como a gente viu que uma árvore binária de busca é uma estrutura naturalmente recursiva, a implementação que a gente vai ver agora é uma implementação recursiva, que é baseada nesse conceito recursivo da árvore, tá? Então, sempre que a gente vai implementar uma operação recursiva, um método recursivo em uma árvore binária de busca, esse método, ele recebe, a gente considera que ele recebe um nó, certo? Esse nó simboliza a raiz de uma árvore ou de uma sub-árvore, certo? E essa sub-árvore pode ser qualquer parte da árvore binária de busca, certo? Dado justamente esse conceito de recursivo da árvore, né? A gente considera que um nó, no caso aqui n, ele representa a raiz de uma sub-árvore que tem dois filhos, né? Um filho esquerdo, que é representado por esse atributo n.esc, né? Que é uma referência para a raiz da sub-árvore esquerda, e o atributo n.dir, que referencia a raiz da sub-árvore direita, sendo que nesc e ndir podem ser nulos, certo? Se esse nó for uma folha, esses caras aqui vão ser nulos, tá? Então, no caso do método get, da operação get, a gente vai implementar um método recursivo que recebe esses dois parâmetros, né? O nó, no qual estou buscando a chave, e a chave que eu estou buscando, ok? Existem, então, três situações que podem ocorrer nesse contexto geral, aqui, genérico, né? A chave que eu estou buscando pode estar aqui nesse nó, certo? Pode ser igual à chave do nó que eu estou nesse momento. Se for esse o caso, eu já encontrei, né, o valor que eu estou buscando. Ele é justamente o valor que está associado a esse nó, e eu vou retornar o valor n.valor, certo? Aqui eu estou fazendo algumas simplificações. Aqui eu estou apresentando um pseudocódigo, tá? Esse aqui ainda não é o código final, né, do método, mas é um pseudocódigo. A primeira simplificação que eu estou realizando é que eu estou acessando a chave e o valor de um nó diretamente através do n, né, n.chave. Na nossa implementação, na realidade, o n tem um atributo info, e esse info tem a chave e o valor, certo? Mas para simplificar aqui, eu vou ignorar o info, tá? Vou omitir o info. Outra simplificação que eu estou fazendo é em relação a essa comparação. Eu não posso comparar as chaves usando igual. O operador igual só funciona para tipos primitivos. E aí as nossas chaves são objetos, que a gente tem que usar, na realidade, o método compareTo, né, da interface comparable. Ok? Bom, mas seguindo, então, esse é o primeiro caso, né? Quando eu estou procurando uma chave em uma sub-árvore, essa chave pode estar na raiz da sub-árvore, no nó n. Se tiver, já resolvi o meu problema, já retorna o valor que eu estou buscando. O segundo caso é quando a chave que eu estou buscando é menor do que a chave da raiz da minha sub-árvore. Nesse caso, eu sei que a minha chave só pode estar na sub-árvore esquerda de n. E aí o que eu faço é chamar recursivamente o método get, passando agora o filho esquerdo do nó n, e a mesma chave que eu estou buscando. Então aqui é a primeira recursão que a gente está vendo, né? Eu não encontrei a chave na raiz da minha sub-árvore, na raiz da minha árvore, então o problema, como a chave é menor do que a chave da minha raiz, o problema se reduz a buscar a chave na minha sub-árvore esquerda. E o terceiro caso é o caso análogo, quando a chave que eu estou buscando é maior do que a chave que está na raiz da minha árvore. E aí, nesse caso, o meu problema se reduz a buscar essa chave
na subárvore direita do meu nó. Ok? Então, vamos agora ver um exemplo, né, de uma execução desse pseudocódigo aqui, quando eu tenho sucesso, quando a chave que eu estou procurando está na árvore, certo? Então, como todo método recursivo, existe aquela chamada externa, né, que é a primeira chamada. Quando eu vou começar a recursão, eu tenho que começar de algum ponto. No caso de uma árvore, eu começo da raiz, certo? Então, eu vou chamar o get, passando no parâmetro n, a raiz da minha árvore. Que no caso aqui tem o valor 7, certo? E eu estou buscando a chave 6. Lembrando que aqui nessa árvore eu não estou representando os valores, eu estou representando apenas as chaves, tá? Como a gente fez também na aula passada. Só por simplificação, porque o valor é irrelevante, certo? A única coisa que importa aqui é as chaves que determinam a ordem da árvore binária de busca, ok? Então, quando eu chamar esse método passando a raiz como primeiro parâmetro, né, e o valor 6 como segundo parâmetro, eu vou ter isso aqui, né? Eu vou entrar nesse método, sendo que o n vai estar referenciando a raiz da minha árvore, e o valor da chave buscada é 6, certo? Bom, o primeiro caso não vai ocorrer aqui, né? Porque o 6 não é igual ao 7. O 6 é menor do que o 7, então eu vou cair nesse segundo caso. Então, o que vai acontecer é que eu vou chamar recursivamente o método get, que é esse mesmo método, né? Passando a subárvore esquerda, né, do nó 7. E esse método vai ser executado novamente, né? Então, lembrando que a chamada original ainda não acabou, né? Ela fica pausada nesse ponto e agora eu começo uma nova execução, né? Uma nova chamada para esse método recursivo, certo? Só que agora o n é o filho esquerdo do 7, que agora a gente consegue visualizar aqui que a chave desse nó é o valor 1, certo? Um detalhe aqui da minha animação, aqui, né, da minha simulação, é que eu estou abrindo a árvore à medida que a gente vai andando na árvore, à medida que a gente vai descendo na árvore, através das chamadas recursivas, eu vou abrindo aqui, eu vou revelando os valores da árvore. E isso simula exatamente o que acontece no algoritmo, né? O algoritmo ele não tem uma visão global da estrutura de dados da árvore, né? Ele vai acessando a estrutura de dados nó a nó, né? Sendo que ele vai caminhando nessa árvore através das arestas, né? Das referências para os filhos de cada nó, certo? Então, nesse ponto, eu comecei uma nova execução do get com n aqui apontando para o nó 1, certo? Então, de novo, ele vai comparar a chave, né, e vai ver que o 6 não está aqui nesse nó. Aí ele vai ver que o 6 também não é menor do que o 1. E, finalmente, né, o único caso que sobra é que o 6 é maior do que o nó 1. Então, eu tenho que descer agora para a subárvore direita desse nó 1, certo? E aí, novamente, eu vou fazer uma chamada recursiva, passando o filho direito do 1, e agora começa uma nova chamada e a gente vê que esse nó, a chave dele é o valor 4, certo? E agora o 6 vai ser comparado com o 4, o 6 é maior que o 4, então novamente eu tenho que descer para a subárvore direita, né, para o filho direito do nó 4. E eu vou começar uma nova execução do método get, agora com o n referenciando esse nó 6, que finalmente, né, é o nó que a gente está procurando. É a chave é o nó que contém a chave que a gente está procurando, certo? E aí, finalmente, ele vai entrar nesse primeiro caso, que não faz uma chamada recursiva, né? Portanto, esse caso aqui é uma base da nossa recursão, certo? É quando a nossa recursão para, né, e começa a voltar, né? Então, lembrem, né, que como esse aqui é um método recursivo,
a gente chamou um método inicial aqui na raiz, esse método chamou para o filho esquerdo, aí esse método do filho esquerdo chamou para o filho direito e esse método chamou para o filho direito novamente. Então, eu tenho 4 métodos sendo executados, 4 cópias do método get abertas, né? Uma encadeada na outra, certo? E agora que eu estou dando um retorno aqui, esse valor retornado, que é o valor associado a esse nó, né, que eu não estou exibindo aqui, não importa, né, qual valor é ele vai ser retornado para a chamada get que estava aqui, e depois vai ser retornado para aquela chamada get que era relacionada a esse nó, e por fim vai ser retornada a chamada get original, que era a get da raiz, que vai retornar o valor para o cliente, né, para quem chamou esse método. Ok? Bom, então vamos ver agora uma simulação desse método get recursivo para um caso de uma chave que não estará na árvore. Certo? Então, a chamada, novamente, né, começa com a chamada externa, aqui onde eu passo a raiz e a chave que eu quero procurar, que no caso é o valor 3. Certo? E aí eu começo a execução do meu método, né? E o 3 é menor do que o 7, então eu tenho que vir para o lado esquerdo, para o filho esquerdo, aí faço a chamada recursiva, aí o 3 é maior que 1, então eu tenho que vir para o lado direito, faço outra chamada recursiva, aí eu chego no 4, o 3 é menor do que o 4, então eu tenho que ir para o lado esquerdo, para o filho esquerdo do 4, faço outra chamada recursiva, e aí eu chego num ponto ó, que o n, quando eu fiz essa última chamada recursiva, o n, né, o filho esquerdo do 4 é nulo. Então, quando ele entra nesse método, o n é nulo. E aí veja que eu acrescentei um caso adicional aqui, ó, que é justamente a comparação do nulo. E veja que é o primeiro caso, né? Nesse caso, eu não poderia executar primeiramente aquele caso que a gente estava considerando antes, que era a comparação, né, da chave procurada com a chave do nó atual, porque o n é nulo, então eu não posso tentar acessar, né, a chave desse n. Então esse caso é um caso que a gente não estava prevendo antes, né, que é quando a chave não está na árvore. Sempre vai acontecer isso, quando a chave não estiver na árvore. Eu vou andando, descendo, até bater em um nó nulo. E aí, nesse caso, é um caso mais simples ainda. Eu simplesmente retorno um nulo, né, porque a chave não está na árvore, certo? Então, aqui é outra base da recursão. Então, eu tenho 2 casos base, né, na minha recursão, o que é perfeitamente aceitável, certo? Bom, e aqui eu tenho finalmente a implementação real mesmo. Isso aqui é como eu implementei o método get na minha classe TS árvore binária busca. Então, o método get recursivo, ele recebe como primeiro parâmetro um nó bin, né, com aqueles parâmetros de tipo que a gente já viu, e uma chave, né, que é do tipo K, certo? Aí aqui tem o primeiro caso base, que é quando o n é nulo. Se o n é nulo, eu retorno nulo. Veja que o get, o tipo de retorno dele é v, né, que é o tipo dos valores, né? Então, eu retorno sempre um objeto do tipo que é o valor de algum nó. Então, se o n é nulo, retorno nulo. Se não, então eu estou em um nó que realmente tem informação. Então, eu pego a chave que eu estou procurando e uso o método compareTo para comparar ela com a chave do nó que eu estou agora no momento. E aí aqui, né, aparece o que eu estava omitindo ali, que é o info, né? A chave de um nó não está diretamente no n, né, no nó, ele está dentro do info. Então, n.info tem um get chave e tem também um get valor, certo? Então, eu estou pegando a chave que eu recebi aqui como argumento, que é a chave que eu estou procurando, e estou comparando com a chave do nó. E isso, né, esse método compareTo, como a gente já viu em aulas anteriores, essa interface, né, esse método deve retornar um valor inteiro, que quando é zero, se ele retornar um valor zero, significa que essas duas chaves são iguais.
Então, esse é o caso em que eu achei, né, o nó que tem a chave que eu estou procurando. E aí eu retorno o valor associado àquela chave, né, o valor que está naquele nó. Se o comp, né, se o compare me retornar um número negativo, significa que a chave buscada é menor que a chave do nó corrente. Então, eu vou fazer uma chamada recursiva para o método get, né, para esse mesmo método, passando o fio esquerdo e a chave que eu estou procurando. E quando esse método retornar, eu vou retornar o valor retornado por ele, né, seja nulo ou seja o valor associado realmente a essa chave. Caso contrário, se o compare to retorna um valor positivo, significa que a chave buscada é maior do que a chave do nó atual. E aí eu tenho que buscar essa chave na subárvore direita do nó atual. Correto? Bom, então essa é a implementação simples, né? Curta, bem elegante, porque ela é uma implementação recursiva que segue justamente a estrutura recursiva da árvore, certo? Agora, se vocês observarem, esse é um método privado. Além de ser um método privado, né, a assinatura desse método não respeita a assinatura do método get da interface TS. Então, esse método ele não está implementando o método get da interface TS. Mas é porque esse método é recursivo, né? Então, se vocês lembram, quando vocês viram recursão em Java, sempre que a gente vai implementar um método recursivo, a gente tem um método privado, que é justamente o método recursivo, que sempre tem um parâmetro a mais, no caso da árvore binária, sempre vai ser um nó, certo? Além do parâmetro normal do método. E depois, associado a esse método privado, eu tenho um método público, que não tem esse nó, que é a chamada externa, né? Que implementa a chamada externa. É esse método que vai ser chamado pelos clientes. E aí sim, ó, esse método agora sim está implementando o método get da interface TS. Né? Ele é público, ele recebe somente uma chave e retorna um valor. Certo? E o que ele faz é fazer a chamada externa para o método recursivo, né? Passando como nó inicial a raiz da árvore. Certo? Então, o cliente ele vai usar, na realidade, sempre esse método, e esse método vai iniciar a chamada do método recursivo. Ok? Então, vamos ver agora a implementação do método put, né? Que é um método que você passa uma chave e um valor, e você quer associar esse valor a essa chave. Vamos primeiro, esse método também tem dois casos, né? O primeiro caso é quando a chave, essa chave passada, já está na tabela de símbolos. E aí o comportamento desse método deve ser de atualizar o valor associado a essa chave com esse valor que foi passado. Ok? Aqui também eu vou fazer uma implementação recursiva. Tá? Então, eu vou adicionar ao método original, né, um parâmetro a mais que vai ser o nó que eu estou considerando nesse momento, né, a subárvore. Esse nó é a raiz da subárvore que eu estou considerando. E aqui tem os três casos muito parecidos com a implementação do get, certo? Quando eu acho a chave, né, no nó atual, quando a chave é menor do que a chave do nó atual, ou quando a chave é maior do que a chave do nó atual. O método put tem essa característica mesmo, né? Antes de você realizar a inserção ou atualização do valor, você tem que buscar a chave, certo? Então, por isso que a estrutura dele é muito parecida com o get, ok? Então, para dar um exemplo, ó, vamos começar aqui, vamos fazer um put, né? Vamos começar a chamada externa, né? Eu vou começar na raiz. Eu quero associar esse valor qualquer aqui, né? Novamente, não importa qual valor eu vou associar, a chave 9, certo? Então, na raiz, quando eu começar, né, a primeira execução do put, o n vai estar referenciando a raiz cuja chave é 7. Né? E eu vou comparar o 9 com 7 e eu vou cair nesse último caso. Né? A chave que eu estou procurando é maior
do que o 7. E aí eu vou fazer uma chamada recursiva, né, para agora considerando o filho direito do nó 7. Certo? E aí vai começar uma nova execução do put com n referenciando esse nó 14, e aí o 9 é menor do que o 14, então eu vou seguir para subir a árvore esquerda, certo? Vou começar uma nova execução desse método put, e agora eu achei, né? Achei o nó cuja chave é 9. E aí o que eu tenho que fazer é atualizar o valor desse nó, né? Então eu vou atribuir ao n.valor o valor que foi passado aqui. Ok? Então, agora vamos ver um segundo caso, né, do método put, que é quando a chave que eu quero atualizar, na verdade, eu quero inserir, né, a chave não está na tabela de símbolos, é uma nova chave, certo? A implementação vai ser apenas um caso novo, né, na minha implementação. Esse aqui é o pseudocódigo antigo, né? E vamos fazer a simulação aqui para a gente entender o que vai acontecer, né? E porque essa implementação aqui não vai funcionar, né? Preciso considerar um caso novo. Então, eu vou começar de novo, né, na raiz. Vou considerar essa chave 8, né? Eu quero inserir a chave 8 e associar um determinado valor a ela. Eu começo então aqui na raiz, o put, né? O n vai começar aqui na raiz. Eu vou ver que o 8 é maior do que o 7, então eu tenho que chamar recursivamente o put para subir a árvore direita. E aqui vai ter o 14, aí eu vou ver que o 8 é menor do que o 14, vou seguir para subir a árvore esquerda. Aí aqui vai ter o 9, eu vou ver que o 8 é menor do que o 9, eu vou seguir para subir a árvore esquerda do 9. E aí, nesse caso, assim como no get, né, eu vou chegar num n que é nulo, certo? O filho esquerdo do nó 9 é nulo. Então, nesse momento, eu achei exatamente onde eu tenho que inserir um novo nó contendo a chave 8 com o valor dado. Certo? Eu tenho que colocar um nó novo aqui, ó, como filho esquerdo do nó 9. E aí aqui aparece dois problemas. Primeiro, é que eu não estou tratando esse caso aqui, né? Assim como no get, né? Aquela primeira versão do get, eu preciso do caso em que o n é nulo, certo? Então, se o n for nulo, é quando eu tenho que criar um novo nó. Agora, o segundo problema é um pouco mais grave, quer dizer, um pouco mais difícil, talvez, de tratar, é o seguinte, né? Eu tô fazendo várias chamadas, eu fiz várias chamadas recursivas, né? Então, teve a primeira chamada que começou na raiz, aí essa chamada fez uma chamada para o nó 14, e essa chamada do nó 14 fez uma chamada para o nó 9, e essa chamada do nó 9 fez essa chamada para o nó nulo. E aí eu tenho que criar um novo nó, eu estou, né, numa execução aqui do put, que o n é nulo. E eu não sei que o 9 é pai dele. Não tem como, a partir desse n nulo, eu acessar o nó 9. Eu preciso acessar ele para quê? Para pendurar o novo nó aqui, né? Eu tenho que alterar o ESC desse nó para referenciar o novo nó. E eu não tenho como fazer isso, porque eu não tenho acesso. Aqui nesse put, eu não tenho acesso ao pai dele, certo? E aí, o que a gente faz é um truque que é comum em árvore. Quando eu quero fazer um método recursivo que pode alterar o filho de algum nó, esse truque é você fazer esse método retornar o novo filho, certo? Então aqui, ó, eu acrescentei o caso, né? Quando o n é nulo, é quando eu vou criar um novo nó com a chave e com o valor dados, certo? E eu vou retornar esse novo nó. E nos outros casos, ó,
eu sempre vou retornar um nó, certo? Esse caso é o único caso em que eu vou retornar um novo nó, é quando eu realmente insiro um novo nó. Nos outros casos, eu simplesmente vou atualizar um nó corrente ou simplesmente fazer uma chamada recursiva. Mas aí sempre eu vou retornar o nó corrente, o n, certo? Então, se eu achei a chave, eu atualizo o valor n e retorno o n, mesmo porque não mudou, né? Quando eu atualizo o valor de um nó, o n não muda, o nó não muda, eu não criei, eu mudei o valor associado àquele nó, mas o objeto nó é o mesmo, certo? E nos outros casos, ó, quando a chave é menor, eu também retorno o n, certo? Então esse aqui é o único caso em que eu retorno um novo nó. Só que aqui, nesses dois casos de baixo, que eu faço a chamada recursiva, ó, aqui nesses dois eu não faço chamada recursiva, né? São os dois casos básicos. Nesses dois casos que eu faço chamada recursiva, eu tenho que fazer esse comando aqui, ó. Quando eu chamo put para o filho esquerdo do n, eu não sei se esse put vai alterar o filho esquerdo do n, né? Eu não sei, eu não testei aqui se o n.esc é nulo. Se o n.esc é nulo, quando eu chamar esse put, na próxima, quando ele entrar de novo no put, ele vai cair nesse caso e vai criar um novo nó. E esse novo nó deve ser atribuído como filho esquerdo do nó n, certo? Que é esse caso aqui, né? Seria o caso aqui do 9, né? O 9 comparou com o 8, viu que o 8 era menor do que o 9. E aí fez essa chamada para o filho esquerdo. E aí, quando ele chegou aqui, na nova chamada do put, o n é nulo, né? O filho esquerdo é nulo e ele vai criar um novo nó para ser colocado aqui, certo? E esse novo nó vai ser retornado e vai ser retornado para essa chamada aqui, né? No nó 9, quando o n está apontado aqui, né? Eu entrei aqui, né? Então o retorno desse put aqui vai atualizar, né? O novo nó vai ser atribuído ao n.s, certo? E é a mesma coisa aqui no n.dir. Também quando eu faço a chamada recursiva, eu sempre vou atribuir o valor retornado ao n.dir. Certo? Veja, ó, que eu estou chamando para o n.s, atribuo para o n.s, estou chamando para o n.dir, atribuo para o n.dir. Então, quando acontecer esse caso, né, que eu chegar no nó nulo, eu vou criar um novo nó, né, inserir a chave e o valor solicitado. E aí, quando esse método retornar, é que ou aqui, essa aresta vai ser atualizada, né? O nó pai desse novo nó, o filho esquerdo e o direito dele vai ser atualizado. No caso do 9 vai ser o filho esquerdo. Bom, aqui está o código completo do put, né? De novo, a gente tem um método público que não é recursivo. Esse é o método que está implementando o método da interface TS, que é o put, que recebe uma chave e um valor. Só que esse método ele simplesmente faz uma chamada para o método recursivo, que é um método privado, certo? E veja que essa chamada também tem aquela característica. Ó, eu chamo o put para a raiz e aí eu atribuo o retorno do put para a raiz, certo? Que é a mesma coisa que eu estava fazendo aqui, ó, porque quando a raiz for nula, quando a árvore for vazia, eu chamar o put pela primeira vez, o nó raiz vai ser criado aqui dentro desse put recursivo. E aí eu tenho que atribuir o retorno do put aqui à raiz, correto? Então, ó, o método recursivo é parecido com aquele método público, só que tem um argumento a mais, que é o nó da subárvore que eu vou considerar. E ele tem também um retorno, que é o novo nó, né? No caso, quando esse cara for nulo, esse cara vai retornar um novo nó, que é esse primeiro caso aqui, né? Quando o n é nulo, é o único
caso em que o tamanho da tabela de símbolos vai aumentar. Eu vou criar um novo nó, colocar lá a chave e o valor dado e vou retornar esse novo nó. Certo? Se o n não é nulo, né, eu estou em um nó que que realmente existe, né, eu tenho que fazer a comparação da chave e ver em que caso que eu caio. Né? Eu posso ter achado a chave que eu estou procurando e eu tenho que atualizar o valor. No caso da chave ser menor, a chave que eu estou procurando ser menor do que a chave desse nó, eu vou chamar o put recursivamente para subir a árvore esquerda e vou atualizar o n.s. Né? E caso contrário, né, é porque a chave que eu estou procurando é maior do que a chave do nó corrente, então eu tenho que descer para subir a árvore direita, certo? E de novo eu passo o mdir e atualizo ele aqui. Então, veja que esse truque de retornar um nó, ele, na maioria dos casos, o nó retornado vai ser o próprio n, não vai mudar nada. Né? Então, eu passo um n aqui e atualizo o mesmo atributo aqui, não vai mudar nada. Isso só vai mudar realmente quando eu estiver inserindo um novo nó, quando eu chegar lá na folha. Né? Bom, não sei se é uma folha. Quando eu chegar no nó nulo, é que eu vou criar um novo nó e aí o método que chamou esse método que cria um novo nó é que vai atualizar a árvore. Bom, como eu disse, as implementações recursivas são em geral mais naturais porque elas seguem a estrutura da árvore binária de busca, né, que é uma estrutura recursiva. Mas para muitos casos existem implementações iterativas, né, implementações não recursivas, que são tão simples quanto as implementações recursivas ou até mais simples. Né? No caso do método GET, é um caso que eu acho a implementação iterativa mais simples do que a recursiva. No caso do método PUT também eu acho que dá para você fazer uma implementação iterativa mais simples do que a recursiva. Então eu queria mostrar aqui como que a gente implementa o método GET de forma iterativa, sem recursão. Então veja bem, eu vou ter um único método, que é o método realmente que implementa a interface TS, certo? É o método GET original, público, e ele vai resolver todo o problema de retornar a chave, retornar o valor associado a essa chave aqui. E aí, se eu não tenho a recursão, não tem como fugir de uma iteração, né? De um método, de uma estrutura de repetição. Em geral, vai ser um while. Então, quando eu chamar o get para uma árvore, eu vou usar novamente, né, uma variável n que vai referenciar, vai começar a ser inicializado com a raiz da minha árvore. No caso aqui, tem a chave de 7. Certo? E aí eu vou ir andando na árvore enquanto eu não chegar num nó nulo. Certo? Ou quando eu achar a chave que eu estou procurando. Certo? Então, executando aqui no exemplo, o n começa aqui na raiz, que é 7. Né? Como eu estou procurando pelo 6, eu vejo, faço a comparação aqui, né, da chave que eu estou procurando com a chave no nó n, e eu vou ver que o 6 é menor. Né? Eu vou chegar nesse if aqui, vou entrar nesse if, porque o 6 é menor do que o 7. Então, o que eu faço é atualizar o n. Eu ando com o n, né? Mais ou menos como a gente anda numa lista encadeada. Só que agora eu tenho, né, sempre duas opções, esquerda ou direita. E aqui no caso eu vou andar para o filho esquerdo. Então o n vai vir aqui para esse filho, no caso, onde tem a chave 1. E aí ele volta no while, né? O n ainda não é nulo, então ele vai executar de novo. Vai comparar o 6 com 1, vai ver que o 6 é maior do que o 1. Então ele vai descer para subir a árvore direita, né, que tem o nó 4, que tem a chave 4. E ele vai voltar, né, vai executar de novo,
esse while vai fazer a comparação do 6 com o 4, vai ver que o 6 é maior que o 4, vai descer para o fio direito do 4. Finalmente, o 6 está aqui, né, nesse nó. A chave desse nó é 6. Então, esse convertible vai retornar 0. E aí ele vai entrar nesse primeiro if, onde ele vai retornar. Né? Então, esse é o segundo critério de parada aqui desse while, em que ele retorna direto já o valor, né, associado àquele nó, que é o nó onde está a chave que eu estou procurando. Ele vai retornar, no caso, o valor associado a esse nó 6 aqui. Correto? Então, veja que são, novamente, 4 casos que eu tenho. Né? Ou eu desço, se a chave não está no nó corrente, eu desço para subir a esquerda ou para a direita. Se eu acho a chave no nó corrente, acabou, eu já retorno aqui. O quarto caso é quando eu vou descendo, descendo, descendo e chego no nó nulo. Né? Então esse while aqui ele vai acabar porque o n vai ser igual a nulo. E ele vai terminar o while e vai retornar nulo, porque a chave simplesmente não está na minha árvore. Correto? Então assim, eu tenho aqui os mesmos 4 casos que eu tinha na versão recursiva, só que agora eu tenho um método só, um método curto, elegante, né, que funciona muito bem, é mais eficiente do que o método recursivo, em termos de memória, pelo menos. Ele usa menos memória porque ele não fica guardando as chamadas recursivas. Né? Sempre que eu uso um método recursivo, à medida que eu vou chamando o método recursivamente, os métodos anteriores ficam na memória. As variáveis locais desses métodos e os argumentos, os parâmetros desses métodos ficam armazenados na memória. Certo? Nesse caso aqui, como não tem chamada recursiva, a única coisa que eu estou guardando é o n, a referência para o nó atual. Certo? Então é um método mais eficiente do que o método recursivo. Mas é importante vocês entenderem o método recursivo, porque vão existir operações em que um método iterativo é meio complicado. Fazer um método recursivo é bem melhor, em alguns casos é mais adequado. Okay? Então é isso, pessoal. Esse vídeo, né, apresenta a implementação, algumas implementações, né, das operações principais da tabela de símbolos usando uma árvore binária de busca, que são as operações input e get. Okay? Obrigado.